Nós iremos precisar de 2 fios, né, das cor e marca de sua preferência. Eu estou utilizando o número 4, agulha número 3 ou 3,5, eu vou utilizar a 3,5, tesoura e agulha para arremate. Vamos lá, então? Vamos começar o nosso trabalho com um anel mágico. Eu cruzo o fio aqui nos dedos e fecho com um ponto baixíssimo. E agora, nós faremos mais 2 correntinhas para subir, para dar a altura do ponto, que é a altura do meu ponto. E a partir daqui, nós vamos colocar mais 11 pontos altos, totalizando ao final uma quantidade de 12 pontos no nosso anel mágico, tá? Eu vou fazer aqui os meus 12 pontos altos, tá? Lembrando que as primeiras correntinhas já contam com um ponto, e eu já volto para a gente concluir esta nossa primeira carreira. Feitos os nossos 12 pontos aqui para compor a nossa primeira carreira, vamos puxar o fio do anel mágico, fechando ele, e ele vai ficar assim. E agora, nós vamos lá na argolinha, olha, do nosso primeiro ponto, olha, onde tem as 2 argolinhas. Nós não vamos pegar nas 3 correntinhas, vamos pegar aqui na primeira argolinha correntinha lá do nosso ponto. Vamos fechar com um ponto baixíssimo, vamos subir 1, 2, 3 correntinhas, vamos subir 3 correntinhas e puxar o fio, e eu vou deixar esse fio na espera. Ó, para diminuir a quantidade de fio que vai ficar aqui na nossa bancada, eu já vou arrematar, né, o nosso fiozinho de nó inicial, ou seja, eu vou passar aqui por entre os pontos da nossa base para tá arrematando ele e cortando, tá? Eu faço assim, olha, eu só passo entre os pontos mesmo, porque a gente já fez um acompanhamento desse fio por toda a nossa volta, tá? Deixo puxadinho e já corto ele bem rentezinho lá na ponta, tá? Problema. Por enquanto, nós vamos estar aqui na nossa bancada com esses fios. E agora sim, a gente vai começar com uma outra cor de fio. Eu sempre deixo um espaço, né, de fio para que a gente possa depois fazer o arremate. E aqui eu escolho qualquer ponto, né, de base, coloco o nosso fio e já começo a subir 1, 2, 3 correntinhas. Já dobro esse fio para a gente estar trabalhando junto, já arrematando ao mesmo tempo. E no mesmo ponto de base, eu vou colocar mais um ponto alto. E esta próxima carreira, eu vou estar fazendo para cada ponto de base, 2 pontos altos. Olha, 1 e 2. Sem nenhuma correntinha de espaço, eu vou para o próximo e vou fazer mais 2 pontos baixos. Ao final desta carreira, eu estarei com 24 pontos altos. Eu vou dar sequência na minha carreira aqui e já volto para a gente fechar ela juntos. Chegamos aqui, pessoal, antes de completar a nossa carreira, chegamos aqui na parte onde a gente fez as 3 correntinhas para subir. Nós vamos abaixar essas 3 correntinhas aqui, tá? E nós temos aqui uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, nós temos que chegar no 10, 11 e 12 pontos altos, né? Para fazer os 24, né? Porque cada um a gente vai fazer 2. Então, aqui, ó, abaixamos o nosso trabalho aqui. E bem no pezinho dele, onde começa, ó, a gente vai pegar aqui, ó, bem no pezinho onde começamos a carreira de baixo, né? Subimos as 3 correntinhas, nós faremos os nossos 2 pontos altos, olha só.
2 pontos altos. Colocamos para trás este fio e continuamos a nossa sequência de pontos altos normalmente, tá? Opa! Aqui, normalmente, ó, 2 pontos altos. E aqui chegamos na nossa última, ó, com mais 2 pontos altos. Não interfere em nada aqui para nós a carreira de baixo, ó. Continua a mesma coisa. E agora, da mesma forma que a gente finalizou a carreira anterior, nós vamos finalizar essa também. Nos 2 pontos de base ali, ó, nas 2 alcinhas do primeiro ponto de base ali, nós vamos colocar a agulha, fechar com um ponto baixíssimo, subir as 3 correntinhas, puxar o fio e deixar esperando também. E agora, a gente retoma o nosso trabalho com o fio uva. E para essa carreira, nós faremos assim, ó, com o fio mais escuro. Nós temos um lequezinho de 2 pontos, né? E o nosso fio tá lá atrás. E nós vamos pegar ele, olha, ele tá lá atrás. Bem nesta direção o nosso fio está, ó, tá? Nós vamos pegar, colocar a nossa agulha, puxar o fio, tá? Opa. Puxar o fio que a gente tá trabalhando, né? Deixa eu colocar ele aqui para frente. É assim mesmo, gente. É o jeito que eu faço. Tem jeito mais fácil? Tem. Aí, cada um vai achar o seu jeito mais fácil. Olha, aí o que eu faço? Olha, coloco a nossa agulha aqui, puxei o fio, coloco ele pra frente, ó. Só a pontinha mesmo, ó. Com muito cuidado, tá vendo? Então, meu fio tá aqui, ó, com muito cuidado, eu puxei pra frente, e aí eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas, tá? 4 correntinhas, laçada na agulha, pulo o primeiro ponto de base, e no segundo ponto, eu vou fazer 3 pontos altos para cada ponto de base, ó, 1, 2 e 3, tá vendo? 3 pontos. Sem nenhuma correntinha, da mesma forma, vou pular o primeiro, vou cair o segundo lá onde já estamos com o nosso fio aguardando. Abaixo o nosso fio e lá na basezinha dele também, nós faremos 3 pontos altos, ó, bem na basezinha, ó, pegar os 2 pontos lá. 2 e 3. Opa, 3. Puxamos aqui, ó, esse fio na espera para o lado de lá e vamos continuar o nosso trabalho normalmente. Pula um ponto de base e no próximo faremos 3 pontos altos. Opa, 3 pontos altos, tá? Vai ficando assim o nosso trabalho. Então, para cada pontinho de base, a gente vai colocar 3, ó. 3 pontos altos, pula um ponto de base, no próximo, 3 pontos altos. Lembrando que a gente está fazendo no cantinho do leque de baixo, tá? Ó, nós não estamos fazendo a sequência de pontos no centro do leque, mas sim no cantinho. Eu vou continuar a minha carreira aqui e já volto pra gente estar fechando ela juntos. Chegamos aqui ao final desta nossa terceira carreira. Fizemos a nossa sequência de 3 pontos altos, laçada na agulha, e lá onde a gente subiu aquelas 3 primeiras correntinhas, nós vamos fazer mais 2 pontos altos para concluir a nossa sequência, tá? Olha, 1 e 2 pontos altos para concluir a nossa sequência de 3 pontos altos. Lá, da mesma forma que eu falei, só que agora nós vamos contar 1, 2, 3 correntinhas, e lá na base da nossa correntinha, né, no quarto ponto que a gente fez uma correntinha de 4 pontos, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo, ficando assim, então, o nosso trabalho. Vamos subir novamente 1, 2 e 3 correntinhas, puxar o fio como da mesma forma que a gente fez anteriormente, e agora vamos começar a trabalhar novamente com o fio de cor mais clara, né?
ou com outro fio, né? De contraste, que a gente deixou esperando aqui. Como a gente faz, não no centro do leque, mas nos cantos, né? Na emenda de cantos dos leques, nós vamos colocar a nossa agulha, ó. Buscar a ponta do fio lá, puxar, tá? E trazer somente o pontinho pra frente, ó. Tá vendo? A base do ponto continua lá. Vamos subir, olha, uma correntinha. Vamos subir mais duas correntinhas, que daí daria, totalizando 3, que é a altura do nosso ponto, né? E mais as nossas 4 correntinhas, né? Laçada na agulha, pulamos 2 pontos de base, e no terceiro, nós vamos colocar um ponto alto, normal, e um ponto alto alongado, ó, lá embaixo, tá vendo? Ó, lá embaixo, pegando o centro do lequezinho do nosso trabalho anterior, puxando esse fio e fechamos com mais um ponto alto alongado, laçada na agulha, e aqui, ó, bem no cantinho aqui, ó, tá? Ó, vamos voltar novamente, ó, aqui, ó, tá? Ó, bem nesse cantinho onde tem as 2 argolinhas que a gente já colocou esse primeiro ponto. Colocamos a agulha lá e fazemos mais um ponto alto, ficando assim o nosso trabalho. Uma correntinha e vamos repetir a nossa sequência. Laçada na agulha, lá, ó, nesse espaçozinho aqui, ó, vamos colocar mais um ponto alto, laçada na agulha, lá embaixo, um ponto alto alongado. E aqui, voltando novamente no pontinho de espaço, mais um ponto alto. Vai ficando assim o nosso trabalho. Vamos fazer mais uma correntinha, e eu vou fazer mais uma aqui com vocês. Laçada na agulha, né? Neste espaço aqui de cima, um ponto alto. Laçada na agulha, lá embaixo, um ponto alto alongado. Laçada na agulha e voltando aqui novamente, um ponto alto e uma correntinha. Nós vamos fazer essa sequência por toda a nossa volta, e eu já volto aqui com vocês no último pontinho pra gente fechar junto. Chegamos aqui ao final da nossa carreira, né? E nós fizemos a sequência como todos os outros. Um ponto alto alongado, pegando lá no vizinho de baixo, e mais um ponto alto, pegando no mesmo ponto de base que a gente pegou lá o primeiro ponto. Pula 2 pontos de base, e no terceiro a gente faz esse leque. A gente fez essa sequência por toda a nossa volta, e agora fizemos uma correntinha, vamos concluir no última carreira de pontos nesta, né, última motivo de pontos nesse bloco, com um ponto alto, laçada na agulha, lá embaixo da mesma forma, faremos um ponto alto alongado, tá? E vamos concluir aqui, ó, primeira, segunda, na terceira correntinha, com um ponto baixíssimo, fechando, então, a nossa próxima carreira. E o que nós vamos fazer agora? 1, 2, 3, três correntinhas, e vamos puxar o nosso fio novamente. E retomar com o fio anterior, tá? Como é que nós vamos fazer? A partir desta carreira, nós vamos começar pegando apenas a alcinha de trás, olha ali, ó, tá? Da nossa carreira anterior. Como eu tinha feito 3 correntinhas, e com 3 correntinhas ela vai ficar muito alto, sobrando muito aqui atrás, para ficar mais retinha, eu vou pegar somente a alcinha aqui de baixo, e essa que tava esperando eu vou retirar. Então, vou aproveitar só 2 correntinhas da anterior. Passo somente a laçada da nossa segunda correntinha aqui, lembrando que o corpo do nosso ponto tá ali embaixo, como a gente fez nas anteriores. Subo uma correntinha para fechar,
vendo? Uma correntinha para fechar. E agora, nós vamos fazer mais 1, 2 e 3 pontos baixos. Lembrando que a primeira correntinha já contou como um ponto baixo. Então, nós estamos aqui com 4 pontos baixos, né? Ó, 1, 2, 3 e 4. Laçada na agulha. E nós vamos fazer agora um ponto alto alongado. Lá embaixo, nós vamos colocar nossa agulha lá embaixo. Lembra que nós temos na sequência de baixo 3 pontinhos? Olha, 1, 2 e 3, o leque com 3. Nós vamos pegar esse ponto do centro aqui do nosso leque de baixo, fazendo como se fosse um ponto em relevo, tá? Laçada na agulha, buscamos o centro do nosso ponto lá embaixo e fechamos assim e assim, com um ponto alto, tá? E aí, vamos novamente aqui do ladinho, ó, pegar somente a parte de trás do nosso fio e vamos fazer 1, 2, 3, 4 pontos baixos, como a gente fez anteriormente. Laçada na agulha, no centro do nosso ponto, nós vamos fechar aquele nosso ponto alto em relevo, né? E voltamos aqui com 1, 2, ó, chegamos aqui onde tá o nosso fio à espera. Lembrando que você pode cortar o fio também, se você preferir e achar mais cômodo. Eu já deixo assim, porque eu vou cortar somente nas próximas carreiras, tá? Então, aqui cheguei no pé dele, faço o nosso terceiro e eu deito o nosso ponto para trás, ó. Eu passo ele aqui para trás, não me incomoda de forma nenhuma, e faço o meu quarto ponto. E aí, laçada na agulha, vou lá buscar o centro do ponto anterior para fazer o nosso ponto alto em relevo. E dou sequência da mesma forma, tá? Fazendo os nossos pontos altos aqui, na mesma sequência, olha aqui, ó, tá? Eu vou fazer isso por toda a nossa carreira, tá? Fazendo a sequência de 4 pontos altos, baixos, desculpe, 4 pontos baixos, um ponto alto em relevo, 4 pontos baixos, um ponto alto em relevo, e eu vou terminar a minha sequência aqui e já volto pra gente fechar o nosso ponto aqui, tá bom? Vamos aqui ao final desta carreira, e eu parei um pouquinho antes aqui para relembrar vocês, pessoal, para não confundir, porque às vezes alguém vai pensar, nossa, mas não tá dando 4 pontos. Olha só, para dar 4 pontos, ele tem que ser esse pontinho atrás desse ponto que nós fizemos aqui, ó. Esse ponto aqui alto, em relevo, olha só. Aí, nós fechamos o primeiro, segundo, terceiro e quarto ponto, tá? Ó, quarto ponto. Esse relevo, ele não vai pegar em nenhuma alça, né? Ó, nós vamos direto lá pra baixo, tá? E vamos fechar o nosso ponto da mesma forma anterior, não pegando nessa correntinha de alça, mas lá no pontinho de base, tá? O fio esperando aqui. Vai ficando assim o nosso trabalho. Então, vamos retomar aqui com a nossa cor rosa, né? A nossa próxima carreira. E nós ficamos entre um motivo e outro com 1, 2, 3, 4 pontinhos até um motivo e outro, como a gente fez anteriormente. Eu vou escolher aqui, ó, o nosso pontinho do meio, tá? Olha, 1, 2, 3. No terceiro eu vou pegar, só que da mesma forma da carreira anterior, 3 correntinhas ficou muito alto para nós, para mim aqui, né, no meu ponto. Então, eu vou desmanchar essa primeira, eu vou ficar com 2 correntinhas lá. Passo somente o pontinho, né, o primeiro pontinho baixo, somente o primeiro pontinho, né, ó, primeiro pontinho baixo aqui para dentro do nosso primeiro ponto da carreira anterior, né? Somente pegando a alcinha de trás, deixa eu voltar aqui, né, ó.
somente pegando a alcinha de trás, eu busco o pontinho lá de trás e fecho com um ponto baixo. Que já é o nosso primeiro ponto baixo, já conta com o nosso primeiro ponto da base, né? 2, 3, 4 e 5, tá? Chegamos aqui os nossos 5 pontos baixos e eu vou fazer da forma do anterior. Laçada na agulha, no centro do pontinho ali, bem no corpo do pontinho, ó, aqui. Nós vamos colocar a agulha e fazer o nosso ponto alto em relevo novamente. Voltamos lá atrás, ó, sem nenhum espaço, tá vendo? Que foi o ponto anterior e esse é o próximo ponto. Nós vamos fazer mais 1, 2, 3. Opa! Fechamos aqui, então, o nosso quinto ponto, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, tá? Laçada na agulha e vamos fazer como na carreira anterior, um ponto alto em relevo, pegando o ponto do centro da nossa peça, tá? Do nosso motivo anterior. Fechamos o nosso ponto alto em relevo, vamos subir agora 41 correntinhas. 41 correntinhas. Eu vou fazer as minhas e já volto pra gente dar sequência juntos. Finalizei aqui as minhas 41 correntinhas e agora volto, né, pra dar sequência na parte de baixo. Aqui no nosso ponto em relevo, veja, deixa eu colocar um zoom aqui para ficar melhor para vocês verem. Olha, vejam que o pontinho fica com uma alcinha solta aqui, ó. Olha, tá? No nosso pontinho, no fechamento do nosso pontinho em relevo, olha só. E é nela mesmo que nós vamos buscar o fio, colocar a nossa agulha. E lá no nosso pontinho de trás, vamos pegar só a alcinha de trás também. E fechar esse nosso ponto, ó, puxar o fio que vem do novelo, ficaremos com 2 fios, e aí fecharemos o nosso ponto baixo, tá? E vamos dar mais uma sequência, olha lá, de 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, laçada na agulha, vamos buscar o ponto lá embaixo e fechar o nosso ponto alto. E agora, continuar a sequência de 41 correntinhas. Vamos lá fazer juntos. E 41 correntinhas. Feitas nossas 41 correntinhas, lá no nosso pontinho de base, olha só, lá, a gente vai ter esse Vzinho aqui, ó, tá? Nós vamos colocar a agulha, pegar apenas uma alcinha, olha lá, e no pontinho de trás, ó, logo no pontinho de trás, tá? Ó, nós vamos puxar o fio que vem do novelo, ficar com 2 pontos, retirar os 2, e aí vamos novamente. 2, 3, 4. Opa, peguei errado lá atrás, vocês viram, tá? Olha. É bom sempre a gente ter bastante atenção, porque para pegar errado lá atrás é um pulo, né? Eu peguei aqui, né? 1,
2, 3, e ia terminar o 4 aqui. Eu tenho que pegar aqui, tá? E eu peguei aqui. Ó, pegamos uma alcinha apenas, pegamos aqui e fechamos o nosso ponto baixo, né? Com 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. A gente vai aí bem aqui no centro, laçada na agulha, novamente puxamos aqui o nosso fio, tá? E faremos a sequência de 41 pontos baixos. Quarenta e um pontos baixos, voltamos lá com o nosso trabalho, tá? Ó, pegando apenas essa alcinha aqui, tá? Fechando lá no ponto atrás, puxando o ponto lá atrás, ficando com 2 e puxando 2. Aí, ficou 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos e 5 pontos baixos. E aí, vamos repetir esta mesma sequência, né? De uma laçada na agulha e lá no centro do nosso ponto, fechamos o nosso ponto alto em relevo, tá? E aí, vamos fazer a sequência de correntinhas, 41 correntinhas. Vamos voltar lá no ponto inicial, né? E fechar a nossa sequência de correntinhas. Eu vou dar sequência aos meus pontos aqui, minha carreira, e eu já volto pra gente concluir mais essa carreira juntas. Aqui é o final da nossa carreira de correntinhas, né? Sequência de 41 correntinhas, 5 pontos baixos. E nesta última aqui, eu vou, da mesma forma, pegar a nossa alcinha do ponto alto em relevo. E no mesmo ponto de base onde eu comecei aqui, que vai dar, eu vou fechar com um ponto baixo da mesma forma, tá? E aí, pegando as alcinhas de cima do próximo ponto, ó, desse ponto aqui, ó, que é a base onde a gente dividiu o ponto, a correntinha base onde a gente dividiu a chegada desse ponto, nós vamos fechar fazer um ponto baixo. Na verdade, nós vamos caminhar aqui, né, por 1, 2 e 3 correntinhas aqui com um ponto baixo. Ficará assim nosso trabalho. E agora, nós vamos começar a subir com esta mesma linha as nossas correntinhas. Ela fica um pouquinho natural, tortinha, e a gente vai virar, a gente vai trabalhar com ela assim, ó, com o desenho pra nossa frente, em toda a nossa volta. E agora, no nosso primeirinho, no pezinho ali do nosso ponto baixo aqui, ó, no primeiro ponto baixo, né, nós vamos colocar nossa agulha e fechar um ponto baixíssimo. Lembrando que é sempre importante a gente manter as nossas correntinhas assim, nessa sequência de visão, né? Com as argolinhas voltada para nós, tá? E a gente vai pegar a argolinha aqui da ponta, da esquerda, tá vendo? Vamos pegar ela sozinha lá, ó, tá? E as outras duas correntinhas vão ficar para cá. E nós vamos fechar com um ponto baixíssimo. E agora, nós vamos subir uma sequência de 3 pontos baixos. Vamos lá. 1, 2, sempre pegando a argolinha de baixo. Olha aqui, pessoal, aqui, ó, de dentro, tá? Só ela, ó. 2 e 3. 3 pontos baixos. Agora, faremos mais 3 pontos, só que médio, laçada na agulha, pegando a alcinha de dentro. Faremos 1,
2 e 3 pontos médios. 3 pontos médios. Continuamos a sequência agora com 6 pontos baixos. Olha aqui, ó, pegando só a alcinha de trás da mesma forma. Vamos lá. 6 pontos altos, desculpe. Olha, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos altos, tá? E agora, faremos uma sequência de 7 pontos altos com um aumento. Como é que funciona? É assim, ó, um ponto, né, alto, no mesmo ponto de base faremos o aumento, né, mais um ponto. Tipo lequezinho, tá? Fizemos um, ó, mais um ponto no próximo e um aumento, 2, ponto e aumento 3 vezes, ponto e aumento no mesmo ponto de base, né? 4 vezes, ponto e aumento 5 vezes, ponto e aumento 6 vezes, ponto e aumento 7 vezes. Faremos 7 pontos com aumento, né, na sequência. Então, recapitulando aqui, a gente fez um ponto baixíssimo, 3 pontos baixos, 3 médios pontos, 6 pontos altos normais, alto sozinho, em cada ponto de base. E agora, fizemos uma sequência de 7 pontos com aumento, né? No oitavo, nós faremos ele, ó, 1, 2, 3, um aumento triplo, tá? E agora, vamos retornar, repetindo toda essa sequência que a gente fez aqui. Vamos lá, então. Olha, 1 ponto e um aumento uma vez, um ponto e um aumento 2 vezes, né? No mesmo ponto de base, um ponto e um aumento 3 vezes, um ponto e um aumento 4 vezes, um ponto e um aumento 5 vezes, um ponto. Opa, sempre é bom estar mudando a mão, né? 6 vezes e um ponto e um aumento 7 vezes. E agora nós faremos a sequência de 6 pontos altos. Olha, um ponto em cada ponto de base. 1, 2, 3, 4, né? 5 e 6. 6 pontos altos, um ponto em cada ponto de base. Agora, nós faremos 3 médios pontos, um nos pontos seguintes. Opa. Aqui. 2 e 3. Faremos também 3 pontos baixos, 1, 2 e 3 pontos baixos. E vamos finalizar com um ponto baixíssimo no nosso, ó, vai ficar esse último pontinho aqui, só que a gente vai pular e vamos passar ele aqui, ó, nessas duas argolinhas de base aqui, ó, tá vendo?
ó, ponto baixíssimo aqui no pé. Vamos pular esse próximo ponto do ladinho aqui, ó, tá vendo? No outro, já vamos caminhar com a nossa, ó, um ponto baixo, 2 pontos baixos e 3 pontos baixíssimos, aliás, tá? Caminhamos por 3 correntinhas e vamos repetir a nossa sequência, a mesma sequência que a gente fez aqui, ó. Caminhamos por 3 correntinhas e fizemos essa sequência de pontos, né? Vamos repetir aqui para vocês. Um ponto baixíssimo, 3 pontos baixos, 3 pontos médios, 6 pontos altos, né? Um em cada ponto de base. E aí, nós faremos 7 aumentos, né? De pontos altos. E aí, aumento triplo, né? E aí, repetimos a sequência. 7 aumentos, 6 pontos altos, desculpe, 3 médios pontos, 3 pontos baixos e um ponto baixíssimo. Eu vou continuar aqui nas outras minhas argolinhas e eu já volto pra gente dar sequência no nosso trabalho, tá bom? Lembrando, pessoal, que as nossas argolinhas tem que estar sempre voltadas pra gente, assim, ó, né? Com esse desenho, né? Com esses laçados aqui voltados pra gente, com a trança voltada pra nós, tá? Para reforçar, pessoal, então, a gente caminhou as 3 correntinhas, nós vamos pular esse ponto de base, assim como a gente pulou aqui, quando a gente finalizou nosso ponto baixíssimo, pulamos esse ponto de base, né? E aqui, já no pezinho do nosso ponto, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo, tá? E aí, vamos dar sequência, subindo os nossos 3 pontos baixos, tá? Sempre voltando a correntinha para você, o ponto sempre voltado para você assim, ó, tá? Ó, né? Fizemos o nosso ponto baixíssimo, e aí, vamos dar sequência aqui, tá? Então, vamos lá continuar, e a gente já volta para fechar essa nossa carreira. Chegamos ao final aqui da nossa última pétala, né? E vamos encerrar com o ponto baixíssimo. É que a gente chegou onde a gente já estava com as correntinhas e agora sim, eu vou cortar esse fio mais ou menos alguns centímetros para fazer o arremate aqui, tá? Esse arremate vai ser como a gente faz os demais arremates com agulha de tapeceira, entende? Que a gente vai colocar a agulha aqui, olha, encerramos ela com ponto baixíssimo, tá? Com o ponto baixíssimo lá, no último ponto. Eu vou passar aqui por dentro, ó. Ó, encerramos com o nosso último ponto baixíssimo. E aí, eu vou pular este primeiro ponto de base aqui, ó, essa primeira argolinha. E na segunda argolinha, tá? Desta vez aqui, eu vou de baixo pra cima, ó, passo aqui e volto no mesmo ponto de base lá. Olha, ficando assim. E aí, eu vou esconder o fio por entre os nossos pontos lá, tá? Eu vou esconder aqui, passando por alguns dos pontos. E aí, eu já volto pra gente começar, então, com a nossa próxima etapa do nosso trabalho, tá bom? Então, pessoal, as nossas pétalas ficaram assim, a nossa primeira etapa do nosso suplá ou da nossa toalhinha, né? Jogo americano, como você preferir, ficou assim. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai retomar o nosso trabalho com o fio uva, tá? Com o fio uva. E aí, como que a gente faz? Eu vou pegar aqui no centro desse fio aqui, ó, no centro desse nosso fio. Aliás, no centro não, no nosso fio aqui, olha,
de início da nossa base, eu vou pegar apenas a alcinha de fora, olha, de um desses pontos. Na alcinha de fora, coloco a nossa agulha, e ali logo eu percebo que as 3 correntinhas vão ficar muito para nós, né? Então, eu coloco aqui, e aí eu vou desmanchar as demais correntinhas. No nosso caso aqui, apenas uma correntinha será suficiente. E eu deixo a mais, porque elas vão ficar aguardando, né? Se por um acaso elas se soltarem, não vai ter problema, tá? Então, da mesma forma, passamos apenas a alcinha da nossa correntinha, né? Deixando o ponto para trás e fechamos com um ponto baixíssimo, né? Deixa eu colocar um pouquinho mais próximo aqui o nosso trabalho pra gente continuar fazendo. E a partir daqui, ó, colocamos no cada pontinho da nossa base, olha, ficou com dois pontinhos. Eu coloquei no segundo, que é do ladinho do nosso ponto. E agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai subir ponto sobre ponto, olha lá, pegando apenas a alcinha de fora, nós vamos subir e contornar todas as nossas pétalas com pontos baixíssimos, olha. Pegando apenas, tem 2 alcinhas, apenas a alcinha de trás, olha. E nós vamos contornar todas as nossas pétalas com ponto baixíssimo, tá? Eu vou fazer o meu aqui, contornar as minhas pétalas, que vai ficando assim, olha, tá? Eu vou contornar todas elas aqui, e aí eu já volto pra gente continuar o nosso trabalho. Pessoal, contornei toda a nossa pétala até aqui, o último pontinho. Chegando aqui, eu não vou pegar em nenhuma desses laços mais. Eu vou lá embaixo direto e vou fazer um ponto baixo alongado, ó. Clico lá e fecho o meu ponto baixo. E agora, vou direto lá pro pé da nossa próxima pétala e vou continuar a sequência de pontos baixos. Um ponto para cada ponto de base, tá? Eu já volto, então, para fechar todas as nossas pétalas, então. Tá? Chegamos ao final aqui da nossa última volta sobre a nossa última pétala, fazendo 55 pontos baixos sobre cada pétala, e aí, feitos 55 pontos, né? Feitos 55 pontos aqui em volta de cada pétala, né? Nós vamos fazer o nosso último ponto baixo alongado, né? Feito o nosso último ponto baixo alongado, vamos finalizar aqui, ó, neste topo, o nosso ponto baixo. Lá onde finaliza onde a gente começa aqui o nosso primeiro ponto, a gente vai colocar também a nossa agulha e vamos finalizar com um ponto baixíssimo aqui juntinho no pé. Vamos voltar lá. Então, aqui a gente vai finalizar o nosso último ponto na base lá, né? Junto com o primeiro pontinho que a gente fez inicial, com o ponto baixo. Vamos cortar o nosso fio, tá? Cortar o nosso fio. E vamos arrematar, tá? Como a gente arremata, deixa eu estender aqui, para vocês verem como que vai ficando o nosso trabalho, tá? A gente tem que ir ajeitando, mas fica mais ou menos assim. Deixa eu afastar para vocês verem como tá ficando as nossas pétalas, olha aqui. Que bacana que vai ficando, né? Que bonitas que vão ficando. Agora, eu vou arrematar esse ponto nosso aqui e esconder ele aqui atrás do nosso trabalho, tá? Pessoal, agora a gente vai começar a nossa penúltima carreira de cima. Voltamos com o fio uva e a gente deixa sempre um espaçozinho de fio
para arrematar depois, tá? Para fazer o arremate, ajudar no arremate. Aí, nós contamos desde o primeiro pontinho aqui, olha. Deixa eu fazer um zoom aqui. Desde esse primeiro pontinho, tá? Ó, vou tirar aqui, desde esse primeiro pontinho aqui, baixo, nós vamos contar até chegar ao ponto 18, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. No 18º ponto, opa, chegamos aqui, então, contamos ponto a ponto até chegar no 18º ponto. Aí, a gente coloca o fio ali, né? Coloca o fio no nosso 18º ponto e fechamos com uma correntinha. Já vamos ajeitando esse fio de trás pra gente já ir arrematando ele conforme a gente vai fazendo. Essa primeira correntinha já vai contar como um ponto, o nosso primeiro ponto. E agora, nós vamos fazer mais 19 pontos. Ao total, nós teremos 20 pontos baixos no final dessa nossa carreira, tá? Ó, 2, vamos lá. 3, 4, já pegando lá o fio de arremate junto, tá? 5, 6, opa, 7, 8, 9, 10, é sempre lá no centro do pontinho lá, tá? 11. Agora, o fiozinho já ficou curto, a gente pode jogar, colocar ele pra trás pra depois só cortar, tá? Opa. Às vezes fica apertado, não tem problema. 15, 16, 17, 18, opa, tá bem apertadinho esse aqui para fazer. 19, 19 e 20. Vamos colocar lá que é o nosso 20º ponto. Fizemos 20 pontos baixos, tá? E agora, vamos passar pro outro. Aqui, eu já contei 18 pontos e onde tá o meu alfinete aqui é o 18º ponto. Eu retiro esse alfinete, coloco minha agulha lá e vou fazer o nosso, ó, puxei o fio, fiquei com 2 pontos na agulha e vou fazer o meu primeiro ponto baixo da próxima sequência de 20. E venho continuando ponto sobre ponto, como eu fiz na carreira anterior, até chegar a completar os meus 20 pontos aqui em cima, assim como fizemos com esse aqui, tá? O fiozinho lá atrás a gente só corta, que a gente já caminhou bastante com ele pelos pontos, e dá sequência por toda a nossa carreira. Se você tiver alfinete, quiser marcar, ou então pode contar, né? 18º ponto, você faz a união aqui entre um e outro, tá? Eu vou concluir aqui a minha sequência de 20 pontos baixos, aí pega no 18º aqui, mais 20 pontos baixos, e vou fazer por todas as nossas pétalas, e eu já volto pra gente concluir a nossa peça. Chegamos aqui ao final da nossa sequência de 20 pontos baixos, né? Contando 18, no 18º, sempre do lado aqui direito, a gente vai finalizar a nossa última carreira, essa nossa carreira. Aqui, ó.
nas duas primeiras alcinhas, tá vendo aqui, ó? Da nossa primeira sequência de pontos baixos. Aqui é o nosso pontinho, né? Nossa correntinha que serviu como primeiro ponto. E aqui nas duas alcinhas, nós vamos finalizar esta carreira com um ponto baixíssimo, tá? Vai ficando assim o nosso ponto, o nosso trabalho, que tá ficando muito lindo. Essa é uma peça desenvolvida e criada por mim mesma para um evento que eu estou participando, tá? E eu vou colocá-lo num evento que eu estou participando, que depois vocês vão saber um pouco mais. Então, finalizamos esta nossa carreira e vamos para a última carreira aqui, que é, ó, fechamos com ponto baixíssimo, né? E agora, no próximo ponto já, nós faremos uma sequência de, ó, de pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse aqui é o nosso fiozinho lá de trás que a gente vai cortar depois, tá? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, deixa eu puxar meu ponto aqui. Uma sequência de 16 pontos baixos, né? Ó, 17 pontos baixos. Nós fizemos aqui. Deixa eu puxar meu fio. Feitos os nossos 17 pontos baixos, chegamos aqui no canto, faltando apenas um ponto, nós vamos colocar a agulha aqui, puxar o ponto e não fechar. Vamos pular esse pontinho do meio aqui, né? Deixa eu colocar um zoom para vocês chegarem melhor. Vamos, então, fiz meus 17 pontos, né? Vamos pular, vamos colocar nossa agulha no próximo ponto, né? Que é um antes do último, puxar o fio, vamos pular esse espaço aqui do meio, que é que faz a união deles, e no próximo pontinho, vamos buscar o fio e vamos ficar com 3 pontos na agulha, 3 laçados na agulha, vamos puxar todos, e aí, vamos dar sequência com pontos baixos sobre ponto baixo, olha, 1, 2, 3, 4, deixa eu voltar, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Chegamos aqui fazer os nossos 17 pontos baixos. Vamos repetir o que a gente vamos repetir. Colocamos nossa agulha no próximo ponto, puxamos e não fechamos, pulamos o ponto do meio e lá na próxima pétala, colocamos a agulha, puxamos novamente, ficamos com 3 pontos na agulha e fechamos tudo junto. E vamos contar novamente mais 17 pontos, ou se você preferir, né, a gente vai contar até aqui, ó. Um ponto antes do último, tá? Até aqui. Aí, no último, a gente puxa a laçada e não fecha, pula esse aqui do meio, e no próximo ponto, puxa a laçada e fecha tudo junto. A gente vai fazer essa sequência por todo o nosso trabalho, e a gente já volta para encerrar essa carreira. Finalizamos aqui, então, a nossa segunda carreira, e aí, nós chegamos ao final. Aqui nós vamos fazer um ponto
baixo, tá? E aí, lá no nosso primeirinho ponto, onde a gente finalizou lá, nós faremos, ó, fechamos aqui nosso primeiro ponto baixo. E aqui, ó, deixa eu tentar mostrar melhor pra vocês, é que o ponto é um pouco mais escuro a nossa linha, tá? Finalizamos, então, com o ponto baixo aqui. Vamos, deixa eu aproximar um pouco mais, aí. Vamos pular o centro, como sempre, e aqui a correntinha, o ponto baixo que a gente fez na carreira anterior, e aí no centro do primeiro ponto ali, ó, né? O ponto baixo, e aqui é entre o ponto baixo e o primeiro ponto, e o ponto baixíssimo, aliás, ó, ponto baixíssimo de início e o ponto baixo, a gente vai fechar aqui, fazer aqui o nosso ponto baixo também, baixíssimo, tá? E vamos ficar assim. Próximo espaço, no próximo ponto baixo, nós faremos um ponto baixo agora, né? Depois do ponto baixíssimo. E vamos dar sequência para nossa última carreira com esse nosso fio lilás aqui, uva, desculpe, com o nosso fio uva. Nós vamos para a nossa última carreira, tá? Você pode dar um acabamento, finalizar assim, tá? Então, vamos lá. Vamos fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Olha aqui. Ó, ponto baixo sobre ponto baixo. Deixa eu afastar um pouquinho ali, para vocês verem melhor, ó. Com ponto sobre ponto, né? E agora, nós vamos fazer o seguinte. Colocar nossa agulha, como na carreira anterior, né? Faltando um ponto antes de finalizar a nossa carreira. O nosso motivo, né? Nessa pétala, colocamos nossa agulha no próximo espaço, puxamos o fio. E desta vez, nós vamos pular dois pontinhos de base, ó. Nós não vamos pegar nesse nem nesse. No terceiro, nós vamos fazer a mesma coisa, ficar com 3 pontos na agulha e puxar tudo junto. E aí, dar sequência aos nossos pontos, né? Fazer ponto sobre ponto, até restar apenas um ponto para finalizar a nossa carreira, tá? Fazendo aqui junto com vocês essa carreira, pra gente chegar aqui, onde resta apenas um ponto. Chegamos aqui, faltando apenas um ponto para concluir a nossa carreira, não é isso? Ó. Então, aqui faltando apenas um ponto para finalizar, pra gente mudar de pétala, né, ó. Faltando um ponto nessa pétala, o ponto do meio e o ponto que já vai para a próxima pétala. Que nós faremos da mesma forma que a anterior. Colocamos a agulha no próximo ponto, buscamos o fio que vem lá do novelo, né? Agora, nós vamos pular este ponto aqui e o próximo, tá? Vamos pular dois pontos. No terceiro, nós vamos também puxar o nosso fio e fechar tudo junto, tá? E aí, dá sequência à nossa carreira de ponto sobre ponto, até o final, tá? Nosso trabalho vai ficando assim, né? E eu já volto, vou terminar minha carreira aqui e já volto pra gente concluir essa nossa carreira, tá bom? Pessoal, chegamos aqui ao nosso último pontinho desta carreira, né? Que é a terceira carreira. Aqui a gente já concluiu a terceira e aqui falta apenas um ponto, né? O que nós fazemos aqui? Já que todas as outras vezes a gente pegou um ponto, pulou os 2 pontos de base e no próximo, né, no terceiro ponto, a gente fez a sequência de pontos baixos até aqui. Neste caso, a gente vai fazer assim, um ponto baixíssimo para concluir e vamos cortar o nosso fio e arrematar, fazer aquele arremate tradicional. Deixa
Deixa eu cortar aqui o meu fio. Fazer o arremate tradicional com agulha de tapeceiro ou agulha de acabamento, como você preferir, tá? E aí, aqui, a gente vai fazer da mesma forma. Vamos pular este para um próximo ponto aqui, né? Ó, a gente acabou aqui com ponto baixíssimo. Deixa eu colocar um zoom aqui. A gente acabou aqui com o ponto baixíssimo, olha, tá vendo? E agora, a gente vai pular o próximo ponto. E no outro, a gente vem de cima para baixo, puxando aqui e colocando o fio lá no centro do nosso último pontinho, baixíssimo, né? E olha ali, ó, vai ficar bem perfeitinho. Nós vamos arrematar como? Andando, vamos caminhar com esse nosso fio, né? Com esse nosso fio que sobrou por entre os pontos. Vamos caminhar aqui por entre os pontos para cortar o fio e fazer concluir esse nosso arremate. Essa é a forma tradicional, né? Que a maioria das pessoas fazem, é assim mesmo. Que a gente vai arrematar esse fio. Você passa até onde você tiver uma segurança que o fio vai estar bem preso, não vai soltar. O meu é esse ponto aqui. Corta ele bem lá na pontinha, tá? E esse aqui eu vou cortar também, é aquele inicial nosso, né? Bem na pontinha, tá? E ficou assim a nossa peça, tá? Tem variações dela? Tem variações. Tem outros formatos que eu fiz, com base nesta mesma peça, né? E ela fica muito bonita. Eu tô usando essas cores, porque eu já tô aproveitando um evento que eu vou colocar essas peças e que tem cores definidas, tá, pessoal? Mas você pode usar a cor que você quiser, o formato que você quiser. Neste caso aqui, eu usei apenas 2 cores. Tem uma outra que eu fiz, olha, eu acho muito bonito. Não só porque é um modelo de criação minha, mas porque eu gosto muito de flores, né? Tem também esse outro modelo aqui, que é uma cor bem diferente, né? Mas são as cores que a gente tá trabalhando para esse evento, como eu falei para vocês anteriormente. E essa aqui foi feita diferente, pessoal. Essa aqui eu uni o centro da pétala. Quando a gente estava fazendo aqui, né? Eu uni o centro da pétala. E ficou assim. Eu achei muito linda também. Mas em breve eu posso fazer um outro vídeo. Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários. Se vocês quiserem o vídeo desta peça aqui, com esse formato fechado aqui embaixo, né? Que fica a nossa pétala como se fossem gotas. Vocês deixem aqui no comentário. Ó, esse aqui fica soltinho, também fiz variação dele fechado aqui, ó. Fechado, tá? Pra gente fechar as peças, a nossa peça. E fiz esse, que fica solto de uma forma natural. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, envie esse vídeo para mais pessoas, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber outros vídeos de passo a passo, outros vídeos de lives que são muito importantes também. Todas elas têm vários conteúdos que vão agregar coisas boas e conteúdo para a sua arte também. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!